Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais uma semente do Evangelho. A semente do Evangelho foi criada com a finalidade de despertar aí em seu lar, todos os dias às 18 horas, uma reflexão sucinta do Evangelho. Aproveito para lhe convidar a refletir comigo sobre o livro Carta de uma Morta, de Maria João de Deus, que nós estamos aqui estudando junto nessa reflexão. Hoje vamos ler a mensagem de número 39. Os desencarnados na guerra. A grande dificuldade dos desencarnados para se fazerem comprometidos no tocante às modalidades da nova existência, com todos os seus pormenores, reside justamente na ausência de termos comparativos. Falta-lhes, em se manifestando nesse sentido, a lei análoga, a fim de que se possa assimilar devidamente o que digam. Para darmos a ideia do que seja a nossa vida e os detalhes da nossa habitação, muitas vezes é preciso que recorramos às imagens que a terra nos oferece, a tudo quanto o homem, em sua situação temporária, tem guardado na retina. Então, o que ela está falando, que a comparação desses irmãos, né, que vão desencarnando sobre a guerra, né, ela nos traz essa impressão de que fica, né, lá no seu arquivo mental guardado, né, tudo aquilo, para que ele vá fazendo uma comparação, como ela mesma diz, né. Então, nesse momento, eu convido você a refletir também sobre a sua vida na Terra nesse momento, sobre as suas atitudes, o seu comportamento, né? Sobre o seu entendimento sobre o espiritismo, porque muitas vezes você está assistindo esse vídeo, mas você não é espírita, né? Mas o evangelho que nós estamos refletindo aqui hoje sobre esse livro, sobre o evangelho, você que não é espírita também pode ler, né? Não tem problema nenhum. Você também pode fazer uma reflexão do livro aí da sua preferência, né? Daquela sua religião que você frequenta, isso não tem problema nenhum. Então, vamos refletir aqui hoje sobre o perdão, né? O perdão, eu vou ler aqui uma prece inicial deixada por um espírito amigo, para que possamos preparar a nossa mente, preparar o nosso espírito para receber essa leitura com amor e carinho aqui no nosso dispositivo, para nos ajudar durante o sono, para que eu possa reencontrar esses meus amigos, meus parentes, meus familiares do outro lado da vida e voltar de lá para cá com aquela boa impressão, aquela impressão de um sonho, né? Porque tudo aquilo vai ficando gravado no seu arquivo mental e num determinado momento você vai acessar, né? Para que você possa despertar algo em sua mente, ou seja, fragmentos durante os próximos dias. E isso acontece normal. Mestre Jesus, que brilhe a vossa luz. O pão que alimenta o homem pode ser multiplicado pelo Mestre Jesus para salvar muitas vidas. Se for partilhado com amor aos irmãos menos favorecidos, nos abraçamos com as benesses irradiadas pelos espíritos de luz. Isso acontece durante o Evangelho no Lar, durante esse momento de prece que nós estamos aqui, de reflexão sobre o Evangelho, essas irradiações de amor partilhada com todos, é esse momento que nós estamos nos proporcionando, aproveitando essa oportunidade e transmitindo para vocês essas irradiações de amor, quando nos permitimos a nutrir a nossa mente dessas mensagens edificantes. Renovado, enxergamos nas palavras do Evangelho Redentor o reparo diário que cada irmão necessita para evoluir no planeta Terra. Então, cada dia que passa, a gente vai reparando, né, uma coisinha ali, outra acolá, aquela que nos falta ainda. Por exemplo, qual é o reparo que eu vou fazer hoje? Exercitar, né, a virtude da paciência, né? É um reparo que eu vou fazer diariamente em mim, né? Eu vou exercitar a paciência. Amanhã, se eu não conseguir hoje, né, essa paciência que eu estou tentando reparar, amanhã eu continuo reparando a paciência, né? Exercitando devagarzinho essa virtude e assim
com o decorrer dos dias, eu vou percebendo a minha melhora. Amemo-nos uns aos outros na seara cristã, para que o Mestre Jesus nos fortaleça nas horas aflitas que passamos na terra, para reparar nossas falhas com paciência e fé. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem nunca ouviu essa mensagem? Quem nunca ouviu essa frase, né? Lá naquela nossa religião, todos nós sabemos que muitos vieram da Igreja Católica, né? Poucos foram que nasceram em berço espírita, e nós temos que seguir caminhando, né, com as lições do Mestre Jesus, que ela está em toda parte, ok? Então, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Nós escolhemos aqui o perdão das ofensas para a gente refletir um pouquinho sobre esse perdão cristão, esse perdão incondicional, né? Esse amor que você vai nutrir no seu coração para livrá-los das enfermidades, porque quando você ajunta no seu coração, né, pela falta de amor, pela falta do perdão, você vai juntando essas angústias, mais tarde elas se transformam em enfermidades. Isso acontece com qualquer pessoa, tá? Nós não nos livramos dessas enfermidades, porque já trazemos ela do passado, ela já nos acompanha por meio do nosso perispírito, e num determinado momento, se formos invigilantes, nós somos acometidos por enfermidades que até mesmo desconhecemos. Quantas enfermidades não existem pelo planeta, né, que são desconhecidas, que ainda está em fase de inicial de tratamento, né, até mesmo de descoberta, né, de um medicamento eficaz para ajudar essas criaturas, né? Então, enquanto estivermos passando por essas dificuldades, não devemos esquecer da oração, né, do Evangelho, da Bíblia, né, do santo e da sua devoção. No item 14, né, Jesus pergunta a Pedro: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? É uma pergunta que muita gente até mesmo discorda, né? Aqui ele responde: deveis perdoar-lhes não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Ou seja, perdoe incondicionalmente. Mas para perdoá-lo, qualquer pessoa, né, somente aquela que nos feriram, aquelas que nos fizeram mal, aquelas que muitas vezes, né, agiram de má fé com você, você vai construindo esse perdão devagarzinho. Você não vai perdoar da noite para o dia, porque no dia seguinte, né, que você diz ter perdoado aquela pessoa, você pode se arrepender, né? Porque também você não sabe o motivo pelo qual aconteceu isso com você e aquela pessoa. Às vezes é um reajuste vindo de outra existência. Às vezes é uma briga entre familiares, né? Entre, digamos que você hoje construiu sua família, né? Com aquele irmão que veio daquela família também, que abandonou aquela família, que não deu certo com aquela família. E isso você trava aquela batalha diária dentro do seu coração. Como perdoar essa pessoa? Perdoou ou não? Então, o perdão, gente, ele nos livra dessas angústias, né? Quem vai dar o primeiro passo? Quem vai atravessar a rua, né, para tomar essa iniciativa, né? Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração, que é o perdão das ofensas. Imagine, a pessoa que nos ofende, né? A gente fica muito triste, né? Às vezes com palavras, com um olhar, uma mensagem, que até uma mensagem que é enviada pelo seu dispositivo, ou até mesmo por uma falha de um irmão que lhe conhece e que fez lá uma desarmonia lá no seu lar, levou para a casa daquele outro e por meio das inverdades, né, que são construídas, acaba que aquela pessoa fica indiferente com você e você só vai saber quando você reencontrar essa pessoa. E isso acontece muito no meio, tá? Comparar essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos. Então, quando você vai
fazendo a prece do Pai Nosso, se você observar, cada parágrafo é muito importante. O peso da palavra é enorme. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Às vezes não pode ser feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. Porque foi Ele que nos proporcionou essa encarnação para que pudéssemos nos melhorarmos, vencer os desafios, realizar as provas que viemos realizar e passar por várias provações, até mesmo por expiações severas, aonde eu tenho que perdoar aquele irmão que está do meu lado, até mesmo porque ele também não tem condições de cuidar de mim. Eu posso ficar aí também passando por uma expiação e ser cuidado pelas mãos de outras pessoas. Isso acontece muito. Mas há um determinado momento, quando você chega ao mundo espiritual, que você é esclarecido, você fica sabendo que aquela enfermidade fazia parte do seu processo reencarnatório. E esse processo reencarnatório, ele acontece com todos os filhos de Deus na Terra. Nós não nos livramos das provas que viemos realizar. Se não demos conta nesta atual existência, nós teremos outras. Mais esclarecidos nesta, vamos aproveitar essa oportunidade para quitar esses débitos, nem que seja devagarzinho. O apóstolo Paulo nos afirma que perdoar os adversários é pedir perdão para si mesmo. Então, naquele momento que eu cuido de mim mesmo, meu Deus, ao perdoar aquele irmão, eu me sinto mais leve. Eu me sinto mais feliz. Porém, talvez eu não possa dar, fazer com que essa confiança em meu coração, que já gerou uma desconfiança, ela se transforma em confiar novamente naquela pessoa. Mas eu posso dar um voto de fé, de confiança, de credibilidade, de aceitação, porque ele também pode errar. Eu também errei no passado, mas talvez não nos é permitido saber nessa atual existência. Perdoar os inimigos é dar-lhes prova de amizade. Então, às vezes, de um inimigo, ele pode ser transformado num amigo, que talvez eu teria que passar por essa experiência com ele para vencer esse desafio. E esse desafio nem sempre é possível, muitas vezes, nesta vida. Mas eu posso ter trazido de outra existência, e essa outra existência vai fazer com que eu reaja para crescer espiritualmente e livrar dessas enfermidades que afetam o meu coração por meio das dores e angústias diárias que eu sinto. Tem pessoas que sentem uma angústia tão grande e não sabem o motivo. Não sabe o motivo pelo qual sente essa angústia. Às vezes, é algo que está sendo despertado para que ela vença esse desafio e busque, muitas vezes, uma casa espírita, uma religião. Busque, muitas vezes, aí, numa palestra pública, a renovar o seu arquivo mental, a tomar um passe para melhorar, para dispersar essa energia ruim. Tudo isso é possível, meus irmãos. Então, nesse momento, perdoar agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. É que o Cristo nos convida nesta mensagem de paz e de esperança. Para encerrar a nossa semente do Evangelho de hoje, Chico Xavier diz o seguinte: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então, aqueles que você encontrou pelo caminho, que muitas vezes não foi possível ainda pedir perdão pela mágoa, pelo desamor, por qualquer que seja o desajuste, lembremos também que nós somos espíritos imperfeitos em aprendizado na Terra e passamos também pelas mesmas dificuldades. Às vezes o reajuste não é somente daquele irmão, é o meu também.
é exercitar essa humildade, essa vontade de crescer e de evoluir no planeta Terra. Obrigada pela atenção e carinho e até o nosso próximo encontro.